Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o jornalista Ivo Pegoraro, falando sobre a Revolução de 57. Tem escritos, Ivo, que fala que houve muitas mortes e vários confrontos entre a companhia e os agricultores. Nos teus estudos, Ivo, você tem levantado quantas pessoas foram assassinadas brutalmente e também quantos confrontos houve entre a companhia e os agricultores? Madruga, em termos de quantidade de mortes, o trânsito de hoje faz muito mais estrago do que a revolta de 57. A quantidade de mortes não foi tão grande assim. O Otto Mader, naquele documento que ele fez, que apresentou no Congresso, ele apresenta 14 mortos. Né? Teve mais de 14 mortos, mas não tanto assim. Mas o que assustava era a maneira que acontecia. Era a pressão. E veja, a morte do Pedrinho Barbeiro, que foi marcante, dia 21 de maio de 57. Ele era vereador pelo PTB de Pato Branco, representando o distrito do Verê, e ele começou a arrecadar dinheiro e um abaixo-assinado para ir para o Rio de Janeiro para ver como é que era essa situação. E aí, um dia apareceram 2 pistoleiros lá e mataram ele a sangue frio. Isso assustou muito as pessoas, porque, puxa, e ninguém tomou providência, ninguém foi preso, ninguém não sabia de nada. A pressão era psicológica. Era muito psicológica. Então, dia 21 de maio, aí, porque ele não queria que as companhias se instalassem lá antes de saber se tinham direito ou não à terra. Mas daí as companhias se instalaram, um escritório foi instalado no distrito do Verê. Certo. E aí o que aconteceu? Os colonos começaram a se armar. E foi, a gente tem que lembrar que 57 foi 12 anos depois da guerra. Tinha expedicionários, como foi o Preliper, o Leopoldo Preliper participou da guerra. Certo. Então ele ajudava, tinha conhecimento de guerrilha, armou os colonos e teve aquele ataque do dia 2 de agosto. E os colonos, o que eles fizeram? Foram na Barra do Santana, onde tinha a balsa e também um acampamento das companhias que não deixavam as pessoas transitar por lá sem ter autorização das companhias. Prenderam aqueles representantes das companhias e trouxeram na frente da tropa, eram uns 80 homens e aqueles na frente, desarmados, como escudo. Só que quando eles chegaram no Verê, eles vieram à tarde, porque nesse horário, os jagunços que eles diziam, os representantes das companhias, deviam estar no interior. Só que eles foram avisados e eles ficaram, e armados. Então, quando os colonos chegaram no povoado, foram recebidos a bala. E aí que morreu o Preliper e o Guilherme Oene, dois colonos que morreram. Também falam que vários jagunços morreram, mas a gente não tem número certo se morreram ou não morreram. O Dr. Walter mesmo disse, não, eu atendi vários aqui, agora morte, ninguém comprovou se teve alguém das companhias que morreu naquele combate de 2 de agosto de 57 no Verê. Agora, Ivo, o que me parece, esse momento histórico da região sudoeste do Paraná, essa luta pela terra, ela foi exatamente porque ficou uma época de uma terra sem ninguém, uma terra de ninguém. E sem lei, né? Uma terra sem lei. Então, uma terra, digamos assim, isso gerou uma insegurança, né, para as pessoas que aqui estavam, que queriam plantar, que queriam construir, que não sabiam se podiam ficar ou não iam ficar, ou se de repente em insistir em ficar, de repente não iam sofrer represália, quem sabe ser mortos ou ter seus bens saqueados ou coisa assim. Esta foi a grande revolta aqui, não foi uma revolução, foi uma insegurança jurídica que houve. Tá certo, a insegurança, e muita gente inclusive foi embora. E tem gente que aponta a revolta como um dos motivos de atraso aqui, porque Cascavel não era maior que Beltrão naquele tempo. Cascavel explodiu e Beltrão ficou parado. Idade, né? Mesma idade. Porque a gente tem que analisar também o período após a revolta, após 57. Então, o Getsual foi criado em 62 e 63 passou a entregar os títulos. Mas esse período de 5 anos ficou uma terra de ninguém. E muita insegurança. Como é que alguém iria fazer um investimento se não sabia se esse imóvel ia pertencer a ele, né? Aquelas dezenas de famílias que vinham do Rio Grande, principalmente do Rio Grande de Santa Catarina, todo dia, passaram a ir para o oeste, ou ficar no oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e Santa Catarina, não ficavam aqui em Beltrão. E uma curiosidade que eu sempre tive, como que ficava o poder político do município perante esta situação? Uma situação complicada, porque não tinha uma solução. Porque o prefeito era o Ângelo Camilotti. O prefeito era o Ângelo Camilotti. Do PSD, né? Por falta de uma ação... Era prefeito de uma cidade que, na verdade, não tinha documentação das terras.
Não tinha. E como é que existia essa cidade na época sem que ela tivesse uma existência jurídica do seu território? Vejam, o juiz, ele vivia assustado. O chefe da comercial que dava de dedo no juiz e estava cheio de pistoleiro armado aí. Então o clima de terror não era só para os agricultores, nem só para os comerciantes. Todo mundo, político. o próprio juiz, o próprio prefeito tinha que tomar cuidado. Porque quando nós falamos de terra, era todas as terras, por exemplo, Beltrão, toda Francisco Beltrão, toda a cidade de Beltrão, todo o território de Beltrão estava nessa confusão. Também. Ninguém sabia de quem era essa terra. Também, exatamente. Ninguém era dono de fato, ninguém tinha uma escritura. Ao contrário de Marmeleiro, por exemplo, que já tinha, mas aqui ninguém tinha. Não tinha uma titulação de terra na época? Não tinha, ninguém tinha título. Os primeiros títulos de terra daqui começaram a surgir quando? Em 63, com o Getsop. Em 63. Então dá para dizer que Francisco Beltrão e a nossa região sudoeste do Paraná, essa terra de conflito, só começou a receber investimento, onde as pessoas tinham certeza de que aquilo era seu de fato, a partir do momento que ela tinha um título de propriedade da terra. De Beltrão para cá, já a região de Marmeleiro para lá já tinha legalizado as terras, né? Já tinha as companhias, era normal, né? E a igreja? Qual era o posicionamento da Igreja Católica nesse momento? Veja, quem pesquisou as mulheres encontrou fácil aí elementos que mostram a participação das mulheres. Quem pesquisou a igreja até agora não apontou nenhum herói aí, né? Ao contrário, tinha alguns padres também que eram tidos como, que diziam, do lado das companhias, né? Então a igreja, pelo que se pesquisou até hoje, não marcou nada tão forte. Também teve quem falou do Frei Deodato, que foi embora, mas não, o Frei Deodato foi embora em 56, antes de estourar o conflito. Porque é estranho que todo documentário, todos os escritos que tem sobre a história, a gente não vê o posicionamento da Igreja Católica da Revolução de 57. Naquele tempo, não sei também qual era o poder da igreja, né? O que ficou na história lá de Pranchita, por exemplo, e Santo Antônio, o doutor Flávio Sinin, que ele tinha um hospital, e ele era vereador para o Santo Antônio, ele salvou muita gente lá, inclusive, né? Quando foram baleados, aquelas pessoas no dia 14 de setembro, lá, ele atendeu no hospital dele, né? E a fuga dele foi numa batina de padre, né? Porque os colonos queriam matar ele, né? Então, teve participação nesse sentido. Mas, realmente, está aberto, aliás, tem muitos temas ainda, muitos enfoques para dar nessa revolta, e um deles é essa participação da igreja. O estudo precisa ser completado ainda. Precisa. Né? Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, não saia daí, voltamos logo em seguida.